Agora que você entendeu por que o QBIS é considerado um sistema tão seguro e por que você pode querer usá-lo, se estiver, é claro, pronto para assumir este desafio, e se você tem um computador cujo hardware possui os requisitos mínimos para rodar o QBIS, podemos seguir adiante com o processo de instalação. Mas antes, eu quero mostrar um diagrama que vai ajudar a ilustrar como a instalação do QBIS funcionará na prática e, em seguida, como verificar o arquivo de imagem ISO e só então, nas próximas aulas, como instalar o QBIS na prática. Certo, há duas formas de instalar o QBIS e a sua escolha dependerá exclusivamente do seu modelo de ameaça. A opção 1 é instalar o QBIS em seu sistema operacional principal, ou seja, diretamente no armazenamento interno do seu computador. Opção 2, instalá-lo em um stick USB ou um disco externo como um sistema portátil, similar ao Tails. Se você não confia deixar o QBIS em uma máquina local, pode optar pela segunda opção, instalar o QBIS em um disco externo. Isso vai evitar, por exemplo, o ataque conhecido como empregada maléfica, que pode infectar o QBIS através de um disco externo, como eu mencionei lá na aula sobre criptografia, no módulo 3. Agora, se você acha que não há nenhuma ameaça local, que na verdade você não confia é no fabricante do disco externo, acredita que o dispositivo já veio comprometido de fábrica, então a opção 1, ou seja, instalar o QBIS na máquina local, será a sua melhor escolha. Para esta aula, nós vamos optar pela segunda opção, ou seja, instalar o QBIS em um disco externo. Não se preocupe, porque em ambos os casos, o processo de instalação é exatamente o mesmo. E para isso, vamos precisar de um pendrive com pelo menos 8 GB de armazenamento. Esta será a mídia de instalação do QBIS, que conterá a imagem ISO do QBIS. Então, obviamente, vamos precisar baixar a imagem ISO, que no momento está na versão 4.0.4. Lá na aula 16 do módulo 2, eu ensinei a como criar um pendrive bootável com o Tails. Aqui a gente vai fazer algo parecido, mas desta vez, em vez de usar o Balena Etcher, eu vou ensinar uma forma mais simples e segura. Aqui vamos usar o utilitário Discos, que já vem pré-instalado por padrão nas principais distribuições Linux. É com este utilitário que vamos carregar a imagem ISO do QBIS para dentro do pendrive ou disco USB. E com o disco bootável do QBIS em mãos, podemos seguir com a instalação. Então podemos simplesmente conectar este pendrive a um computador e instalar o QBIS no armazenamento interno deste computador, como qualquer outro sistema operacional. Vale observar que, neste caso, você precisa garantir que este computador não está infectado ou contém algum tipo de backdoor. Infelizmente, o QBIS não faz milagres e não pode resolver isso para você. Para os mais paranoicos, o máximo que se pode fazer é alterar o firmware da placa-mãe, ou seja, a BIOS, para alternativas open source como o Core Boot ou o LibreBoot, e tentar remover o firmware do Intel ME, que é o controverso subsistema independente que gerencia os processadores da Intel, que é acusado de conter supostos backdoors. Mas estes são tópicos extremamente complexos, bem como o procedimento para realizar tais modificações, e por este motivo não serão cobertos neste módulo aqui. Por enquanto, eu vou deixar alguns documentos de referência aqui na descrição da aula, apenas para fins meramente informativos. Realizar tais operações pode danificar seu computador permanentemente ou abrir brechas e deixá-lo ainda mais vulnerável. Não faça isso sem ter total certeza do que está fazendo e das consequências ao errar na execução das etapas. Ok, dito tudo isso, vamos prosseguir. Como eu disse, vamos instalar o QBIS no disco externo e, para isso, você precisa usar um disco com tamanho mínimo de 32 GB. No meu caso, vou usar um cartão SD de 64 GB. E uma vez que instalamos o QBIS lá, não precisaremos mais deste pendrive bootável. Ele será usado apenas uma única vez como setup para a instalação do QBIS no outro disco externo. Então, o que faremos neste caso é liberar a versão live do QBIS para o novo disco USB e, em seguida, podemos usar este novo disco USB para inicializar o QBIS de qualquer computador suportado, independentemente do sistema operacional, seja Windows, Mac ou Linux. E assim que desconectarmos o disco USB, o computador voltará ao normal, executando o sistema operacional padrão que você carregava nele antes. Certo, então vamos lá, começar baixando a imagem ISO do QBIS, e assim que terminarmos de baixar a imagem ISO, a primeira coisa a se fazer é verificar a autenticidade e integridade do arquivo. Tudo que eu vou mostrar a você, a partir de agora, será feito em um computador com o Linux, em específico o Linux Mint. Mas você pode seguir os mesmos passos e usar o mesmo software que eu vou usar aqui no Mint
seguinte, que é o GNU-PG, um utilitário para verificação de assinaturas PGP. Geralmente ele já vem pré-instalado por padrão na maioria das distribuições Linux, então, nesse caso, você não precisa fazer nada. Mas, se você usa o Windows ou o Mac, terá que instalá-lo. Eu já mostrei como instalar o GNU-PG lá na aula 14 do módulo 2, qualquer coisa, volte lá e revise, é bem tranquilo. Pois bem, com o GNU-PG instalado, você pode acompanhar essas etapas do OS X ou do Windows sem problemas. Mas ainda assim, se não for suficiente e surgir muitas dúvidas, basta chamar a gente lá no grupo de suporte do Telegram, que responderemos na mesma hora. Então eu tenho o site oficial aqui do Cubes aberto e já estou aqui na página de download. Não se preocupe, já deixei todos os links para isso aqui logo abaixo na descrição desta aula. Então, tudo que você precisa fazer é clicar no primeiro botão azul aqui e o download começará. Se der falha no download, você pode baixar via torrent clicando nesta opção, que inclusive é bem mais rápida. E eu vou partir da premissa que a esta altura você já saiba baixar arquivos pelo torrent. Como este é um arquivo grande, de 4 GB, eu já baixei antes dessa aula, como você pode ver ele aqui. E a próxima coisa que você vai fazer é baixar a assinatura associada à imagem ISO. Mais uma vez, precisamos baixar isso porque vamos usá-lo para garantir que a imagem ISO não foi modificada por um terceiro à medida que baixamos, porque, como eu já mencionei neste treinamento, sempre que você baixa algo na internet, ele passa por um certo número de hubs e pode ser modificado por alguns destes terceiros envolvidos na comunicação. Por esse motivo, que precisamos baixar o arquivo de assinatura para usá-lo para verificar a integridade da imagem ISO e certificar de que esta não foi modificada desde que os desenvolvedores do Cubes assinaram o arquivo, os quais resolvemos confiar. Para baixar a assinatura, basta clicar aqui em PGP Signature com o botão direito e clicar em salvar link como, e aqui eu vou salvá-lo em meus downloads mesmo. Então agora na pasta download eu tenho a imagem ISO e o seu respectivo arquivo de assinatura. Agora, os passos que eu vou seguir para verificar a autenticidade e integridade da imagem ISO são um pouco diferentes do que você viu lá na série sobre o PGP, no módulo 3. Aqui eu vou usar o Bash, terminal de comando padrão do Linux, e eu vou seguir exatamente o procedimento recomendado pelo pessoal do Cubes aqui no site. Se você estiver usando Windows ou Mac, pode usar a interface gráfica do GNU-PG, se quiser, ou executar os mesmos comandos. Sim, são os mesmos para o Windows e para o OS X, sistema do Mac. Todos começam com GPG, estou deixando todos eles aqui na descrição da aula. Portanto, você pode seguir os próximos passos em um computador Windows ou Mac e eles devem funcionar da mesma forma. Caso você tenha qualquer problema para executar esses passos, mais uma vez, é só chamar a gente lá no grupo de suporte de alunos. Então vamos lá, basta ir até a barra de tarefas logo abaixo e clicar no ícone de terminal e ele abrirá aqui na área de trabalho. E ao mesmo tempo, eu vou colocar aqui ao lado a página com as instruções. A verificação de imagem ISO do Cubes é um pouco diferente porque elas fornecem duas chaves públicas. A Master Key, que fica armazenada em um servidor isolado e, portanto, mais segura, e a chave pública do desenvolvedor responsável por disponibilizar o arquivo para download, aquela versão específica da imagem ISO. Então, primeiro de tudo, precisamos baixar e importar a chave mestra dos desenvolvedores do Cubes. Para fazer isso, vamos usar este comando aqui mesmo. Então, basta selecionar toda esta linha de comando até o final, copiar e colar dentro do terminal, clicando com o botão direito do mouse, como de costume. Dá Enter e isso fará o download da Master Key. E como eu disse antes, está em um servidor externo. Então, pode ser que demore um pouco para baixar essa chave, portanto, seja aí um pouco paciente, pode ser que haja uma queda na comunicação com o servidor e você tenha que repetir o comando. Se der tudo certo, perfeito, como você pode ver aqui, a chave foi importada com sucesso. E este conjunto de caracteres, na verdade, é a impressão digital desta Master Key, que pode ser comparada com a que está aqui na página. Mas, para facilitar a visualização, vamos simplesmente copiar estes caracteres aqui e executar o seguinte comando: gpg, espaço, traço, traço, fingerprint e os caracteres que acabamos de copiar. O que a gente está fazendo aqui é pedir ao GNU-PG que ele apenas mostre a impressão digital da chave que eu copiei. Dou Enter e aqui está a impressão digital. Agora é só rolar esta página para baixo e compará-lo com a impressão digital que eles informam aqui na própria página. E como você pode ver, as duas impressões digitais são idênticas. Portanto, sabemos que a chave que acabamos de baixar é a chave pública válida para os desenvolvedores do Cubes. Em seguida, precisamos baixar a Release Key, que é a chave pública gerada especificamente para esta versão do Cubes, para esta imagem ISO. E como você pode ver no nome do arquivo, aqui diz que está na versão 4. Então, a gente vai para o próximo passo, que é baixar a chave específica para a versão que acabamos de baixar, que está em um outro servidor, cujo endereço está bem aqui.
Então, vamos novamente copiar tudo isso aqui e colar no terminal, e antes de dar Enter, você precisará modificar esta URL aqui. No lugar deste X, em maiúsculo, você vai substituir pela versão da imagem ISO que a gente baixou. No momento que eu gravo essa aula, é a número 4. Este comando basicamente encurta o trabalho de ter que baixar o arquivo desta chave pública através desta URL, salvar em uma pasta e importar para o GNU-PG. Então vamos lá, basta dar Enter e a chave pública associada à chave privada usada para assinar esta versão específica do QBIS será baixada. E, perfeito, aqui está a chave pública importada. Agora, de posse das chaves públicas, você pode literalmente ir em frente e usar este arquivo para verificar a integridade da imagem ISO. Mas se quisermos, podemos ir mais longe. Este é um passo opcional, mas é bom apenas para ter certeza de que tudo que estamos fazendo até agora é válido e que nós não baixamos as chaves erradas. Então a gente pode usar este comando aqui para garantir que a chave que acabamos de baixar é a segunda chave, é a chave válida para a chave mestra para a primeira chave. Para fazer isso, de novo, basta copiar este comando aqui para o terminal e, como fizemos antes, substituir o X pelo número 4 da versão atual. Dá Enter e, como você pode ver, aqui ele informa que esta versão foi assinada com as duas chaves. Então basta rolar aqui para cima e comparar com as fingerprints, as impressões digitais das chaves que já baixamos e que também aparece aqui no site. E você pode ver que esta é a mesma assinatura para a chave mestra. Então, recapitulando, até agora importamos a chave mestra, verificamos usando a impressão digital e, em seguida, importamos a chave de assinatura da versão 4, a segunda chave, e a verificamos comparando sua assinatura com a assinatura da chave mestra. Sendo assim, nesta fase, já temos a certeza de que as chaves que baixamos são as chaves válidas que pertencem aos desenvolvedores do QBIS, os quais resolvemos confiar. Bom, o último passo agora é usar este arquivo de assinatura que baixamos inicialmente para verificar a integridade do arquivo de imagem do QBIS, que realmente usaremos para instalar o QBIS. Mas eles estão na pasta download, portanto, eu preciso indicar este caminho ao GNU-PG. Para isso, basta digitar cd, seguido do caminho para a pasta onde estão os arquivos. Feito isso, podemos então usar o arquivo de assinatura para verificar se a imagem ISO é válida e se não foi modificada por um terceiro ao longo da rede. Para isso, se você já assistiu ao módulo Bitcoin, é o comando gpg --verify e o nome do arquivo de assinatura, que termina com .asc. Dá Enter para executar o comando e ele vai começar a verificar a integridade do arquivo. Pode demorar aí um pouco, cerca de 1 a 5 minutos no máximo, e aqui está. Como você pode ver, aqui diz que a assinatura está correta, o que significa que este arquivo não foi modificado desde o momento em que ele foi criado pelos desenvolvedores do QBIS. Então, agora sim, podemos ir em frente e prosseguir com a instalação, sabendo que o arquivo de instalação do sistema não foi modificado desde o servidor onde ele estava hospedado até a nossa máquina. E na próxima aula eu vou mostrar como configurar a BIOS e continuar as etapas de instalação do QBIS OS. Nos vemos lá. Até!